Graça e paz, jovens, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula no canal Conectados com a EBD, seu canal de estudos bíblico-teológicos. Hoje, pela infinita misericórdia do nosso bondoso Deus, iniciamos mais um trimestre rico, abençoado e abençoador, no qual estudaremos nas lições bíblicas da classe dos jovens no terceiro trimestre de 2021 sobre a vigilância, justiça e o culto a Deus. Um chamado para a igreja nos escritos dos profetas menores. Especificamente, já na primeira lição, estudaremos sobre os profetas menores, grandes mensagens em pequenos livros. Antes de iniciarmos esta aula, claro, eu já quero te pedir, gostou? Deixa aquele joinha abençoado e abençoador, faça os seus comentários e compartilhe esta aula com outras pessoas. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho para receber as notificações de tudo que postarmos aqui. Sem mais delongas, vamos para o que interessa, vamos iniciar a aula de hoje. O texto do dia da nossa lição encontra-se na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, está escrito assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A síntese diz o seguinte: os profetas eram homens piedosos. Em épocas de crise e corrupção generalizadas, foram um recurso emergencial de Deus para despertar o seu povo. A leitura bíblica, o texto base da nossa lição. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 19, 20 e 21. Assim está escrito: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em um lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amados, como vocês já sabem, neste trimestre estudaremos os livros dos profetas menores, homens profundamente piedosos que, mesmo em época de crise e corrupção generalizadas, foram o recurso emergencial de Deus para despertar o seu povo. Destacamos que o comentarista das lições deste trimestre é o pastor Israel Trota, que serve ao Senhor na Assembleia de Deus em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. Ele é mestre em Teologia Sistemática Pastoral pela PUC do Rio e também é capelão da Marinha do Brasil. Bem, os profetas possuíam um papel muito importante na comunicação, no plano de Deus para o seu povo, para Israel, de maneira vivaz e também alarmante. Em uma época em que o cânon bíblico não estava completo e a revelação de Deus estava em pleno desenvolvimento histórico, os profetas representavam a voz de Deus na terra. Eles profetizaram sobre temas diversos, por exemplo, sobre justiça social, o verdadeiro culto ao Senhor, a retribuição divina, a importância da família e outros muitos temas que também são atuais e fundamentais para a nossa edificação. Com outras palavras, os profetas menores apresentaram grandes mensagens, mesmo em pequenos textos. Também convém lembrar
que a classificação de profetas menores não é por causa da sua pouca relevância em comparação aos profetas maiores. Tal classificação se dá apenas por conta da extensão dos livros e não pela relevância ou importância dos profetas. Já no primeiro tópico da lição, queremos destacar o ministério profético no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, quando observamos a alusão a profeta, a palavra mais recorrente é Nabi, a palavra mais utilizada para se referir, para se dirigir aos profetas é a palavra Nabi, que significa proferir, anunciar uma mensagem. Logo, o profeta era um porta-voz, um embaixador de Deus entre os homens. Quando pensamos no profeta veterotestamentário, no profeta ou no ofício ministerial do profeta no Antigo Testamento, convém fazer uma diferenciação muito básica do ofício profético para o ofício sacerdotal. E um contraste nítido entre o sacerdote e o profeta podia ser facilmente identificado. O sacerdote era alguém que representava Deus diante do povo. Ele ouvia a voz do povo e conduzia a Deus através de rituais, através de sacrifícios. Ouvia o povo e o apresentava diante de Deus. Já o profeta exercia um papel diferente. Ele ouvia a vontade de Deus e anunciava essa vontade para o povo. Deuteronômio 33:1, primeiro livro dos Reis 13:1 e segundo livro dos Reis 4:9. A voz dos profetas era simplesmente a voz de Deus, ou seja, era Deus falando através de homens para os homens. Eles falavam literalmente em nome do Criador. E geralmente, quando falavam em nome de Deus, transmitindo uma palavra de Deus, usavam frases a exemplo de assim diz o Senhor, para deixar evidente que o que eles estavam a falar não era devaneio da sua mente, não era produção do seu coração, mas era uma mensagem vinda de Deus para o povo através do canal, através do profeta. E quando surgia um profeta no meio do povo de Deus? A verdade é que o cenário de apostasia sempre foi um terreno fértil para o surgimento ministerial de algum profeta, tendo em vista que em tempos de injustiça social, corrupção sacerdotal, impiedade da realeza e paganismo religioso, quando a decadência moral e espiritual prevalecia, Deus se manifestava no meio do povo, levantando homens, levantando profetas para anunciarem a sua soberana vontade. No Antigo Testamento, é possível perceber que o judaísmo tornou-se uma religião demasiadamente ritualística, que se baseava ou que seguia rituais. Miqueias capítulo 6, versículos 6, 7 e 8. Os profetas, logo, eram usados por Deus para advertir o povo e as lideranças políticas ou religiosas
para se voltarem urgentemente para Deus. Quando eles se levantavam, os profetas denunciavam a hipocrisia e a religiosidade aparente, uma vez que os homens continuavam oferecendo sacrifícios, os homens continuavam indo à casa de Deus, os homens continuavam oferecendo ou participando dos rituais religiosos, mas o coração estava distante de Deus. Aí o profeta se levantava para dizer que esses hipócritas estavam agindo, mas só apenas de maneira aparente. Usando mensagens ou palavras de Jesus, eram verdadeiros sepulcros caiados. Por fora, uma aparência agradável, uma aparência atraente, mas por dentro estavam podres, distantes de Deus. Os profetas, portanto, pregavam arrependimento sincero, marcado por demonstrações autênticas de um profundo quebrantamento pessoal. Não era suficiente falar que estava arrependido. Lembro-me que o profeta Jeremias, uma das vezes, se eu não estiver enganado, aí ele chama a atenção do povo dizendo que o povo honrava a Deus com os lábios, mas o coração estava distante. Era hipocrisia. Por isso que o arrependimento deveria ser sincero. Isso deveria ser seguido por demonstrações autênticas e práticas que revelavam profundo quebrantamento pessoal. Leia comigo Joel capítulo 2, Joel capítulo 2, versículos 12 e 13. Livro do profeta Joel, um texto muito clássico, capítulo 2, versículos 12 e 13. Olha o que o próprio Deus fala para o povo. Assim diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Não é com palavras, não é com aparência, e com jejuns, e com choro, e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, não é aparência. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Eles, os profetas, eram o recurso emergencial de Deus. Eram pessoas usadas por Deus para convocar o povo ao arrependimento, para convocar o povo para voltar-se para Deus urgentemente. Portanto, quando observamos o ofício sacerdotal, que diferentemente do profético, que diferentemente do sacerdotal, que seguia apenas rituais, destacamos que a nobre missão dos profetas era uma missão árdua, difícil. Sim, ser porta-voz de Deus era uma grande responsabilidade e difícil tarefa. Por isso, os profetas, às vezes, relutavam diante de tal chamada. Isso aconteceu com Moisés, isso aconteceu com Isaías, isso aconteceu com Jeremias e com tantos outros chamados por Deus. Portanto, o cargo era demasiadamente pesado. Contudo, a glória da revelação de Deus atraía-os de tal modo que não conseguiam se esquivar, se desviar do ministério que receberam de Deus. Também convém lembrar que os profetas eram homens piedosos. Os profetas eram homens piedosos.
e ao mesmo tempo corajosos, que denunciavam, exortavam, condenavam e consolavam suas gerações. E destacamos que quando falamos em suas gerações aqui é de forma abrangente. Os profetas eram usados para a população mais simples, mas também os profetas eram usados para sacerdotes e também para os próprios reis que haviam pervertido as leis de Deus, que haviam se afastado da vontade do Senhor. Por isso era muito difícil exercer o ofício profético para denunciar, exortar, condenar e também consolar o povo. Os profetas do Antigo Testamento, mesmo diante de tamanha e difícil tarefa, não se calavam diante das adversidades. E por não se calarem, e por falarem a verdade, porque o diferencial do profeta de Deus é que ele fala a verdade, doa em quem doer. Ele foi chamado para profetizar. Se ele foi chamado para entregar a mensagem ao rei, ele vai entregar a mensagem ao rei, como fez o profeta Natã, como fez o profeta Elias, como fizeram tantos outros profetas que denunciaram o pecado dos reis. Por causa disso, os profetas eram perseguidos, sofriam retaliações, eram presos, eram torturados, mas diante de tantas dificuldades, continuaram defendendo a verdade de Deus, porque a verdade de Deus, ela é inegociável. Profeta de Deus não se senta à mesa de Jezabel. Profeta de Deus não fala o que rei quer ouvir. Profeta de Deus, mesmo que corra risco de morte, ele continuará profetizando a verdade. Esses profetas não se impressionaram com o poder dos reis e nem se seduziram, nem foram seduzidos com a riqueza dos homens. A glória deles estava em cumprir a missão. Era difícil, mas a glória deles estava em cumprir a missão, para que o nome do Senhor fosse glorificado e que a vontade do Eterno fosse cumprida na vida dos homens. Mas, irmãos, quem eram os profetas? Eram pessoas chamadas, vocacionadas pelo próprio Deus. O ministério profético, portanto, começava com a vocação divina. Vou repetir. O ministério profético começava com uma convocação divina. Amós capítulo 7, versículos 14 e 15. Isso aqui é tremendo. Amós capítulo 7, versículos 14 e 15. Era Deus quem chamava, quem vocacionava, quem Ele queria. Amós 7, 14 e 15. E respondeu Amós e disse a Amazias: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: Amós, vai e profetiza ao meu povo Israel. Oséias, capítulo 1, eu quero ler com você, meu irmão. Oséias, capítulo 1, versículo 1, está escrito assim: palavras do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Bieri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, reis de Israel, e nos dias de Jeroboão,
filho de Joás, rei de Israel. Só mais um texto, que não está aqui na lição. Jeremias, esse aqui é mais lindo ainda. Jeremias, capítulo de número 1. Jeremias, capítulo 1, eu vou ler alguns versículos. Jeremias não deveria também ser profeta, mas Deus chama e escolhe quem Ele quer. Capítulo 1, versículo 1 ao versículo de número 5. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações, eu, o Senhor Deus, te dei por profeta. Queridos, os profetas eram vocacionados por Deus, chamados e inspirados pelo Espírito Santo para registrarem suas profecias. Zacarias 7, 2 Timóteo 3,16, segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 19, 20 e 21. Esse ministério de caráter urgente, ser profeta era urgente. Vimos que Deus chamava esses homens em momento em que o povo estava se voltando contra Deus, no momento em que o povo estava se afastando de Deus, no momento de apostasia, de pecado, de imoralidade. Por isso que era um ministério de caráter urgente, que fazia parte da atuação dinâmica de Deus no meio do seu povo. Enquanto apenas alguns poderiam chegar a ser rei e sacerdote, todos poderiam profetizar, independentemente da profissão, independentemente das suas atividades. Se fossem pessoas que deveriam exercer o ofício sacerdotal como Jeremias, ou se fosse um simples boiadeiro como Amós, não fazia diferença, independente da profissão, independente do gênero ou da idade. O que importava era ser chamado, vocacionado por Deus para profetizar. A única coisa que impedia alguém de ser profeta era ser ímpio, era ser pecador, era não temer a Deus. Logo, significa dizer que para servir a Deus é preciso abrir mão da sua vontade, negar a si mesmo, como Jesus falou, Lucas 9, 23, 24. Quem quer fazer a vontade de Deus precisa abrir mão da sua vontade. A vontade de Deus para nós é que sejamos humildes, então deixemos de ser arrogantes. Consideremos uns aos outros superiores a si mesmos. Façamos o nome do Senhor glorificado. O nome dele é que tem que ser conhecido, não o nosso. Que possamos falar como falou João Batista, o profeta. É necessário que ele cresça e que eu e você, que nós diminuamos. Portanto, a questão principal não é o quanto queremos ser usados, mas será que estamos dispostos a renunciar
tudo para que Deus faça tudo que Ele quer em nós, por nós e para nós? Embora não fossem regulamentados pela lei, é possível perceber que a mensagem dos profetas possuía um alinhamento profundo com a Torá. Eles não eram os responsáveis por ensinarem a lei, mas observamos que a profecia que eles recebiam, elas não divergiam dos ensinamentos da lei de Deus. Os profetas, eles atuavam também para resgatar os princípios da aliança com o seu povo, a aliança de Deus com o povo, mandamentos esquecidos e negligenciados. Sacerdotes estavam esquecendo, o povo estava esquecendo, os mandamentos de Deus estavam esquecidos ou negligenciados. Negligenciados, simples. Alguém não estava querendo ensinar a vontade de Deus para o povo. Alguns às vezes distorciam, como nos dias de hoje alguém ou negligencia, ou não ensina, ou distorce. Nesses momentos, se faz necessário Deus levantar profetas que têm compromisso com Deus e com a sua santa palavra. Os profetas, eles conseguiam enxergar a essência da revelação divina na sua palavra. Ou seja, enquanto os homens facilmente se prendiam às regras, os profetas enxergavam a essência, o âmago dos princípios que sustentavam as leis. Leis que na essência só queria fazer com que os homens temessem a Deus e amassem o seu próximo. Os profetas eram intérpretes da religião judaica. Desenvolveram ideias teológicas com maturidade crescente e demonstraram percepções profundas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Mas, queridos, e quanto aos profetas menores? Já destacamos que ao classificarmos os profetas em maiores e menores, não estamos diminuindo a importância dos profetas menores. Os profetas menores foram e são tão importantes quanto os profetas maiores. Essa divisão só se dá por conta da extensão dos livros. Ao falarmos dos profetas menores, nós ainda podemos dividi-los em dois grupos. O primeiro denominamos de grupo pré-exílico, os profetas que profetizaram antes do exílio, a saber, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias. Mas também temos os profetas menores pós-exílicos, que profetizaram depois do exílio. São esses Ageu, Zacarias e Malaquias. Os pós-exílicos profetizaram para Judá, pois o reino do norte já havia sido destruído pelos assírios no ano 722 a.C. Já os pré-exílicos subdividem-se entre os que profetizaram para Judá, Joel, Miqueias, Abacuque e Sofonias, os que profetizaram para Israel, Amós e Oséias, e os que profetizaram para outras nações, Jonas e Naum, Assíria, Obadias e Edom. Os profetas menores, que profetizaram do século 8 ao século V a.C., tinham profunda visão espiritual e profundo zelo religioso e não tinham nenhum tipo de relação com os poderes políticos e religiosos.
Inclusive, chocavam-se às vezes com os poderes instituídos. Esse choque era decorrente de comportamento corrupto, hipocrisia e injustiça social e também descaso com a lei. Quando os profetas percebiam que os poderes, os reis, os sacerdotes estavam se corrompendo e a hipocrisia dominava no meio religioso e as injustiças predominavam, onde os juízes vendiam sentenças favorecendo quem tinha dinheiro, embora quem estivesse com a verdade fosse os pobres, mas eles vendiam a sentença. Essas injustiças, os descasos com a lei, fazia com que os profetas se levantassem e denunciassem toda a corrupção. Esses profetas, eles também suplementavam, como destacamos agora há pouco, o ensino. Embora os sacerdotes e levitas fossem os responsáveis pelo ensino, Levíticos 10, 11, Deuteronômio 33, 10, Ezequiel 22, 26, todavia, essa função era comumente ignorada, negligenciada, descumprida pelos seus representantes legais, levitas e sacerdotes, que estavam demasiadamente ocupados com as tarefas recorrentes e diárias da religião judaica. Estavam mais comprometidos com a religiosidade do que o ensinamento das verdades de Deus. Nesse contexto, Deus levantou os profetas com o propósito de suplementar a instrução que tinha sido relaxada pelos sacerdotes. Ou seja, quando sacerdotes e levitas mostravam-se incompetentes, despreocupados, surgiam os profetas como verdadeiros defensores da justiça e da santidade de Deus. Às vezes, eram até mesmo reprimidos pelos sacerdotes. Amós, capítulo 7, versículos 10 ao 15. Mas diante da repreensão, diante da perseguição, mesmo sendo reprimidos, eles não se abalavam e exerciam a função que receberam de Deus para a glória de Deus. Eles denunciavam as injustiças e anunciavam o juízo. A profecia desses homens foi um instrumento usado por Deus para denunciar o absurdo ou os absurdos sociais, as irregularidades do culto e dos tribunais da justiça. Quantas vezes eles corrompiam os próprios cultos a Deus para misturar com outros cultos, com outras práticas, com outras divindades, e os profetas eram levantados para reivindicar um culto santo, totalmente oferecido ao único e verdadeiro Deus. Mas os profetas também denunciavam as irregularidades dos tribunais da justiça. Miqueias capítulo 3, versículo 8, e questões religiosas e civis. Os profetas denunciaram os magistrados e políticos que perverteram o juízo. Eles reprovaram a ostentação conseguida à custa da opressão. Oprime o pobre, extrai dele riqueza e ostenta. Os profetas denunciam, exortaram os líderes religiosos e condenaram a prostituição que às vezes ocorriam nos próprios cultos. Condenaram a soberba e a vaidade. As sanções disciplinares de Deus foram anunciadas por eles ao denunciarem a injustiça e toda sorte de pecado
eles vão também anunciar a justiça de Deus, o juízo divino. E Deus concedia a oportunidade de arrependimento. Foi isso que aconteceu, por exemplo, com Jonas, que ao profetizar juízo para a Síria, foi surpreendido com arrependimento súbito do povo e total dos ninivitas. Diante de tal compulsão, o juízo anunciado por Deus foi removido por causa do arrependimento do povo. Mas além de tudo isso, ele denuncia, ele exorta, anuncia juízo, mas profeta também é levantado por Deus para consolar. A mensagem dos profetas menores era repleta de juízo, mas também carregada de consolo. Oséias 14, 5 ao 9. Joel 3, 18 ao 21. Amós 9, 11 ao 15. Obadias 1, 17 ao 21. Sofonias 3, 19 e 20. A esperança era o forte sentimento que consolava a alma do povo. Levar o povo a obedecer, respaldado pelo entendimento da vontade de Deus e não pressionado pelas ameaças, era o maior desafio dos profetas menores. O consolo era parte integrante da profecia deles. Afinal de contas, Deus estava sempre buscando o melhor para o seu povo. Deus corrigia, Deus repreendia, Deus punia, Deus julgava, mas o objetivo maior de Deus era trazer o povo para os seus braços, para consolá-lo e abençoá-lo. Ainda que a realidade dura e cruel da vida não se encaixasse com as promessas de Deus, o profeta deveria levar o povo a contemplar o porvir, o amanhã e encontrar paz na alma diante desse entendimento. Vocês serão julgados, vocês serão punidos, mas há consolo de Deus, porque o que Deus está fazendo era o propósito do profeta dizer, ele está fazendo para que vocês se arrependam, e quando vocês se arrependerem, o consolo de Deus virá sobre a nação. As profecias, portanto, ecoavam além da severidade, pois falavam essencialmente do grande amor de Deus, pois o Pai só corrige ao Filho a quem ama. O juízo causava despertamento instantâneo, mas só a compreensão nítida do amor de Deus garantia a manutenção desse despertamento. Ou seja, quando o povo era julgado, o povo despertava e se arrependia dos pecados, mas o propósito maior era fazer com que o povo compreendesse o grande amor de Deus para com eles. Pois se entendessem isso, eles não só estariam despertados, mas continuariam sempre com o coração voltado para Deus, arrependido de todo mal, devotos a Deus, com o coração sempre agradando ao Pai. Paulo, no Novo Testamento, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14, declarou que o amor de Deus nos constrange. E esse mesmo amor desafia-nos a agir de modo diferente. Ele transforma-nos, ele nos salva e nos aproxima de Deus. Portanto, tudo que fizermos, façamos com o coração constrangido, agradecido ao Senhor por seu grande e eterno e imutável e incondicional amor. E assim, queridos, nós finalizamos esta lição dizendo que o profeta convivia com a convicção interna provocada pelo Espírito Santo, ao lado da coerção externa procedente da pressão pública. Em sua volta, havia um contexto de resistência
e reprovação, de modo que o simples ato de entregar uma profecia constituía uma demonstração de compromisso com Deus. Os profetas menores anunciaram a mensagem divina em tempos difíceis, foram corajosos e fiéis à missão que receberam. Portanto, também devemos ser zelosos e fiéis em nosso compromisso com Deus, mesmo em uma geração corrupta, distante dele, mas devemos anunciar a sua palavra com verdade, comprometidos com o seu querer. E assim, nós finalizamos esta lição, mas já marcamos o nosso próximo encontro, lição de número 2, Oséias, o casamento como um reflexo da comunhão com Deus. Muito obrigado, Deus te abençoe, a paz do Senhor e até a próxima.